Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Olá, menino. Olá, como é que tá, Luiz? Tudo bom? Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A grande maioria das pessoas, nesses últimos anos principalmente, a grande maioria te conheceu apenas como o cara que levava o tapa no meio dos dois meninos lá dos Homens de Perto, né? Sim. Digamos assim, a grande maioria do público, a abrangência, assim, né? Pela mídia. Tu poderia, para começar esse nosso papo, tu poderia contar um pouquinho para nós da tua trajetória de arte até chegar ali naquela fase de levar aqueles tapas na cabeça? E essa é a melhor parte, imagina o resto. Cara, se eu vou contar toda a minha vida minuciosamente, eu sou capaz de passar umas 6 horas, porque estou velho, né? Tu sabe que esse ano, em fevereiro, eu cumpri 60 anos. E isso, quando eu fiz os 60 anos, dia 15 de fevereiro, eu imaginava que eu ia passar o ano inteiro me exibindo como terceira idade, com cartão de estacionamento, dando carteiraço nos caras. Resulta que eu virei criminoso, não posso nem andar em praça agora. Na realidade, foi uma reviravolta na vida de todo mundo. A gente está passando por uma fase única, né? Se alguém me perguntasse o que eu esperava em 2020, qualquer coisa menos limpar saquinho de supermercado para botar dentro de casa, né? Então, nos pegou desprevenido, mas vamos lá. Eu comecei a minha história em 83. Muitos dos que estão aí não eram nascidos ainda, né? No antigo Departamento de Arte Dramático da URGS, no DAD. Fiquei 4 anos no DAD e dali eu ganhei uma bolsa em 87 para ir cursar o curso de arte dramática na Espanha, na Universidade de Málaga. Fui lá, fiz o curso completo e me formei lá. Estudei lá durante 3 anos para completar os estudos e acabei me formando lá. Juntei as cadeiras que eu tinha feito aqui, que eu fiz lá, e me formei e acabei ficando 8 anos lá, mais ou menos, 7 anos e meio, 8 anos morando na Espanha. Quando eu voltei para o Brasil, em 95, quando eu voltei para o Brasil, eu passei um ano sabático antes de retomar o teatro. Tinha um restaurante, produtos naturais. Eu digo, isso aqui vai me segurar enquanto eu volto, porque tu volta depois de 8 anos e ninguém mais te conhece, até porque quando eu saí, eu estava numa fase inicial de carreira, então não tinha ainda mercado aberto, nem nada disso, né? Na Espanha foi muito legal, a Suzy foi junto comigo, a gente ganhou 2 bolsas, tivemos sorte das 2 únicas bolsas para artes cênicas que eles deram para nós dois, por coincidência, né? Coincidência não, muita batalha e a gente acabou conseguindo. E a gente pegou muita experiência, foi muito gostoso ter contato com outra cultura e também poder experimentar coisas novas. Isso foi muito bacana, contrastar a maneira de se fazer teatro lá com a maneira que se fazia aqui. E quando a gente voltou, nada do que a gente imaginava que era antes estava acontecendo, estava tudo diferente. Aí levamos aí em torno de uns 2 anos até embalar e acabou que a gente acabou fazendo teatro para pagar as dívidas do restaurante, que é, quando não está cuidando do negócio, ele acaba indo para o brejo, deixa na mão de outro se a coisa vai. A partir dali, o meu primeiro trabalho aqui no Brasil, logo que eu voltei, foi o espetáculo como ator, né? Como diretor, eu dirigi a lição, um espetáculo em 96, 95, acho que a gente estreou, 96, alguma coisa assim, no Teatro do Sesc. Depois a gente montou, fez uma pesquisa
para trabalhar em clown, mas a curiosidade foi disso. O Néstor Monastério tinha encomendado para Lou Adams e Alejandra Herzberg um ator para fazer o Tibiquera, nas aventuras Tibiquera. E elas foram e me encontraram na tarde no restaurante e me convidaram para fazer Tibiquera. Aí eu cheguei lá no Néstor, ele olhou para o meu tipo físico e disse, não, tu pode fazer o rei, fazer qualquer coisa, Tibiquera não tem a mínima chance de tu passar por índio, né? A gente acabou desistindo desse projeto e fomos buscar, vamos fazer Shakespeare para criança, vamos começar a pesquisar, pesquisamos. Um ano de pesquisa e a gente acabou direcionando a pesquisa para o clown. E montamos o Sopa de Palhaço, um espetáculo infantil mudo de clown. Para mim foi muito bom ter voltado para a minha língua e não poder falar a língua. Depois de 8 anos, eu finalmente vou fazer teatro em português. Aí faço um espetáculo mudo de clown. E foi muito bacana o espetáculo, rodou muito, um espetáculo muito gostoso. A gente ficou em cartaz 28 semanas seguidas na Casa de Cultura, na época. Se poderia prolongar temporadas, havia bastante oferta de salas e a gente ficou ali. Foi um belo reinício, assim, como ator. Na sequência, a gente resolveu montar um outro espetáculo de clown, mas aí para adultos, que se chamou Vida Muda. O Vida Muda, ele foi um espetáculo que me rendeu prêmio, o Sopa também, mas Vida Muda já era um pouco mais Cortadinha, mas seguimos. Seguimos? Seguimos. Vamos cortar. Bom, o Vida Muda foi um espetáculo que circulou pelo Brasil, pelo exterior. Como não tinha limitação de língua, a gente viajou por muitos lugares e por onde viajou foi um sucesso. Os festivais levantava prêmio de tudo que é lá. Chegava em Porto Alegre, um fracasso rotundo de público. Né? Não tinha jeito de colocar gente. Até que um dia eu me irritei, cheguei para o Zé. O Zé estava com o marido do Dr. Pompeu, Zé Vitor Castiel, que é meu sócio até hoje, em cartaz na Carlos Carvalho, botando um bom público. Né? Mas também, isso era mês de novembro, outubro, por aí, e a gente estava sem perspectiva do que fazer. A partir dali, cheio de dívida, Vida Muda, eu tinha muito prêmio em casa e pouco dinheiro, nada de dinheiro quase. O Zé também estava com problema de grana e eu digo, quem sabe tu me ajuda a divulgar o Vida Muda aí, a gente faz um bolo junto e podemos conseguir um pouco mais de espaço e tal. Aí lembrando, tinha o Lauro estava em cartaz com um espetáculo das sereias, o Campão estava em cartaz com, eu sei tudo o que vocês dublaram e tal, e o Bica estava em cartaz com a Comédia dos Amantes no Renascença, e a gente convidou esses amigos para fazer parte, para fazer um bolo para divulgar junto. A gente não tinha força sozinho para conseguir espaço, divulgação e nada. A gente criou um factoide, vamos botar o nome de Porto Verão Alegre. Vamos fazer comédia, 5 comédias no verão e tal, e vamos começar. E foi muito estranho, porque saiu uma matéria na Zero Hora, uma capa, em todos os jornais, assim, com nós 5, os personagens dos 5 espetáculos, uma foto no teatro do IP, que era o teatro que a gente administrava, de certa forma, na época e tal. E resulta que a Débora Finocchiaro viu e liga, Bere, quero estar junto. Ele ligou e entrou com Poesia Vizinha. Esse foi o início do Porto Verão Alegre. Tá? A necessidade de grana, nós estava tudo duro, 99, não havia a mínima chance de fazer teatro no verão. A gente tinha tentado, no verão anterior, fazer uma temporada no Renascença. De 6 apresentações, cancelamos 4 por falta de público. E a coisa era muito difícil, assim, espetáculos premiados ou não premiados, e não tinha jeito de botar público, ninguém botava. Ao fim do primeiro ano do Porto Verão Alegre, nós vimos que em 6 semanas, cada um ficou com um teatro durante 6 semanas, cada espetáculo, né? Divididos em 6 salas. Todo mundo foi bem de público.
Alguns lotaram, outros não chegaram a lotar. O Vida Muda nunca chegou a lotar o Teatro de Câmara, que ele estava em cartão, mas sempre botou 100 pessoas, 120, 90, que já era um grande sucesso para nós na época, porque a gente estava botando 8, 10, 12, né? Então já foi muito legal. E na média todos os espetáculos botaram um belo público. A gente, ao final de 6 semanas, tinha 11, 12 mil pessoas que tinham ido assistir teatro, que foi uma vitória para nós que estávamos assim, sem nada o que fazer no verão. E a partir dali a gente começou a apostar no verão e os primeiros 3 anos nós praticamente pagamos para fazer o Porto Alegre. No final, quando a gente ia dividindo, tinha gastado mais em celular, gasolina e estacionamento do que tinha rendido, porque na época patrocínio direto não existia a mínima chance de ter alguma coisa grande. A gente começou, primeiro ano a gente conseguiu 10 mil reais de patrocínio para fazer todo o festival. A gente tinha que xeroquear os ingressos, assinar para não falsificarem, e nós mesmos vendíamos essa coisa. Mas foi o start de um projeto que hoje está aí com 21 anos e a gente apostou muito e funcionou porque ele partiu de uma necessidade e ele segue, né, cobrindo necessidades da classe artística local, principalmente local. Então, a minha volta, ela se misturou um pouco a questão artística. Logo eu dirigi Adão e Eva, fizemos Ratos, tivemos algumas outras montagens, até chegar nos Homens de Perto. Né? Em 2003, continuávamos desesperados, apesar do Porto Verão nós estávamos sem um puto na carteira, e as pessoas achando que o Porto Verão dava dinheiro, está todo mundo rico, e nós pedalando. Porque quem vê de fora o Porto Verão, imagina, a coisa é grande, né? E ele é grande. Visto de fora, ele é grande no formato. Só que financeiramente ele não é grande. É um projeto que trabalha com as bilheterias. Claro, uma coisa, se consegue algum patrocínio, mas a produção é muito cara para o resultado no final. Mas enfim, isso é outra história. Quando chegaram os Homens de Perto, nós tínhamos reunido 5 amigos para montar um outro espetáculo, inicialmente, que era o Tudo ou Nada, em cima de um filme, que os caras acabavam fazendo um striptease num bar, alguma coisa assim. Um filme irlandês, se eu não me engano, ou em inglês, alguma coisa assim. Bom, no final, dos 5, 2 desistiram e 3 continuaram. Eu, o Zé e o Oscar. Sendo que éramos 6 na realidade. E o Néstor ficou como diretor. Os outros 2 saíram fora porque acharam que o projeto era maluco, não servia nem nada. E começamos a ensaiar e tal. Tínhamos um escritor, amigo do Oscar, que escrevia para televisão, começou a escrever umas cenas, a gente começou a ensaiar. E estava tudo bem. Aí esse escritor tinha um amigo dele que ia ser nosso patrocinador. Bah! Ganhamos na loteria, né? Um patrocinador a essa altura do campeonato. Aí fomos para a reunião com o cara, batemos foto, estava tudo certo. Ele ia botar, acho que 20 ou 30 mil reais, ia ficar com 20% do lucro dos Homens de Perto de por vida. Né? E nós, vamos embora. Espetáculo, 20%, pegar 30 pontos agora, nós estamos feitos, né? Resolvido. Bom, fomos para a reunião para assinar tudo, aí o cara voltou, deu uma volta atrás, voltou e disse: cara, eu não sou do meio teatral, estou com medo de investir esse dinheiro, acho que eu vou deixar vocês, não vão poder fazer. E nós, a única verba que nós tínhamos era o cartão de crédito da Lolo, que é a esposa do Néstor, de 800 reais de limite, era a verba para produzir o espetáculo. Tá? É que os caras pensam que tu já nasce grande, então 800 reais era o limite que nós tínhamos para produzir todo o espetáculo. Bom, o cara saiu o escritor junto, né? Aí nós chamamos o Arthur Pinto para escrever o texto e fomos atrás de outro escritor. Eu nunca me esqueço, uma reunião que a gente teve, desculpa, no Cred Matone, à época, ele era dirigido o diretor de marca era o Carvalho. O Carvalho atualmente é o diretor de marketing do Grêmio. O Carvalho naquela época era lá. E ele é gago. Só que ele não tem mais gagueza atualmente, porque ele trabalhou isso, ele inclusive dá palestra sobre isso, então não tem problema nenhum de dizer isso, por isso que eu estou dizendo. Só que à época ele ainda tinha esse problema. Nós pegamos o violão, os 3,
e fomos cantar uma música para ele, na sala de reuniões, para ver se trazia ele de patrocinador. E cantando, os três cantamos uma música, 3, 2, 11, 0, 0, cara de Matone, era o final da música. Nós já enganchamos o Matone, porque é para o cara não ter como escapar, né? A música foi feita para ele. Termina a música, ele diz assim, sensacional. Quando ele disse isso, ele pegou, botou 10 pila, ou 15, 10 pila, acho que foi, e ficou sendo nosso patrocinador master para a temporada de estreia. Então, nós, com esse dinheiro, montamos e fizemos Homem de Perto. Primeira apresentação a gente fez em Pelotas, no 7 de abril, depois em Rio Grande, no Teatro Municipal, e dali a gente fez o espetáculo, tinha 1h40 de duração, a gente cortou 2 cenas imensas. Quando chegamos em Porto Alegre, ele estava com 2 cenas a menos e 2 horas de duração. Porque, como tinha um número de plateia, a plateia tu nunca sabe o que vai acontecer, então o tempo varia muito, né? Como eu acabava me distraindo, brincando na plateia, eu me esquecia do tempo. Quando eu vi, eu estava meia hora na plateia já, e era para estar 10 minutos, e a coisa ia rendendo, a gente ia fazendo. Primeira semana, a estreia na Riggs, já pegamos o Teatro da Riggs, que era o que estava disponível. Era uma quarta-feira, se eu não me engano, deu lá 150, 200 pessoas, e sendo que disso 90% era convidado. Nós, cheio de dívida ainda para pagar, o dinheiro não tinha coberto tudo e tal. Segundo dia, 300 pessoas, lá já aumentou, mas muito convidado. Hein? Chegou na sexta, no sábado, já deu meia casa. E no domingo também, a maioria pagando, mas opa, funciona. No outro fim de semana, na outra semana, a partir de quarta-feira, começou a lotar o teatro. Nós ficamos lá 15 semanas, de quarta a domingo, lotando todos os dias, voltando tipo 200, 300 pessoas por dia. E a gente não sabia o que tinha acontecido, não tinha acontecido, a gente não tinha fórmula, e aconteceu de que o espetáculo explodiu. As pessoas gostavam, era novidade na época, tinha uma linguagem diferente, e, sobretudo, todo o aprendizado de divulgação que eu e o Zé tínhamos tido ao longo desses 5 anos de Porto Verão já, serviu para a gente tocar o espetáculo juntos, a mídia, coisa que a gente conseguia patrocínio, jogava tudo na mídia, e a coisa, primeiro ano, a coisa foi bem, a gente resolveu equipar o espetáculo para fazer em grandes espaços, investimos todo o dinheiro que entrava em equipamento, microfone e tal, quando tu vê, eu estava fazendo ginásio, fazendo em praça para 10 mil pessoas, para 5 mil, para 8 mil, e a coisa foi. E é um espetáculo que hoje em dia já é bem menos, não tem aquela pegada que tinha no início, porque já não é mais novidade, tem concorrência, já tem outras coisas. Ele ainda é um espetáculo muito bom de público, mas não é aquilo que tu botava embaixo da ponte e lotava, né? E para nós foi um grande salto de qualidade de vida, porque a gente quebrou uma barreira do público que era estritamente de teatro e acabou levando para o teatro um público que era de televisão, de outras mídias assim. Um pouco que aconteceu com Porto Verão Alegre também, né? Porque a gente acabou tirando as pessoas de casa, daquela zona de conforto, com facilidade de compra de ingresso, com uma mídia massiva, com vários pontos onde aconteciam coisas perto da casa das pessoas, e esse público acabou indo assistir teatro no Porto Verão, que faz o Porto Verão ser duradouro e ser esse sucesso que é até hoje, né? Por conta dessas ações de marketing e, claro, pela qualidade dos espetáculos que os artistas nos oferecem. O produto em si não é nosso. Nós temos o veículo, que é o projeto. O produto é de vocês, os artistas que participam há tantos anos, que fazem desse projeto essa grande chamada ao público, né? Ter essa grande chamada. E aí estamos. Agora eu estou com Porque Casamos. Né? Na realidade, eu tenho 44 espetáculos. Até Os Homens de Perto eu tinha uns 38 já de carreira, de currículo. Só que, obviamente, o espetáculo que marca, que é o mais popular, é o que as pessoas guardam mais. E é o Careca do Homem de Perto, é o do meio, é o Se Mijar. O meu nome muitas vezes não sabem, mas eles sabem a referência. Tu vira uma referência. Olha, o Se Mijar tá ali, o Se Mijar na tua mãe, o vagabundo. E aí, às vezes, eu me estressava. Um dia eu tô caminhando no centro, vem o cara me dar um tapa na careca. Eu sonhava em te dar um tapa. Eu peguei, me virei, dei uma bifa no cara.
Eu digo, vai sonhar com o outro, não comigo, né? Então tem os caras que se passam, né? E tem os caras que te tratam, pô, gostei do teu trabalho, legal. Mas o mais emocionante de espetáculos como esse é que ele abre porta para a vida teatral de gente que nunca entrou num teatro. Porque é um espetáculo que muitas e muitas pessoas se iniciaram assistindo Dona de Perto. Pela primeira vez entraram no teatro assistindo. E mais de, olha, várias e várias vezes entrava gente no nosso camarim chorando, emocionado, não sabiam que era tão legal o teatro, pessoas em cadeira de rodas, que era o dia mais feliz da vida, pessoas com problemas que tinham esquecido. Então, isso valoriza muito o teu trabalho, né? Porque às vezes a comédia ela é um pouco relegada a um segundo plano, parece só quem faz teatro sério é que é bom teatreiro, coisa assim. Para ter uma ideia, minha formação toda na Espanha foi teatro clássico espanhol e tragédia grega, né? Dali eu parti para o teatro do absurdo, que é uma grande fissura que eu tenho até hoje e pretendo voltar para ali e tal, porque é um teatro que me atrai muito. Só que a comédia, ela te abre umas portas que os outros teatros não te abrem. A parte do prazer de fazer estar num ambiente alegre, que as pessoas estão rindo, estão se divertindo, estão, sabe, catalisando toda uma energia positiva, ela te possibilita ter algum conforto como artista, né? Tem essa facilidade. Porque também tem que ter dignidade na tua vida. Não pode pensar em viver só passando chapéu, sabe? Até porque essa época é muito bacana quando tu é estudante, mas depois tu tem que partir para alguma coisa. Então, tem gente que prefere trabalhar num banco, fazer teatro fim de semana, porque não dá o braço a torcer que um teatro mais popular não pode ter qualidade. Não só pode, como deve. No meu entender, só tem dois tipos de teatro, o bom e o ruim. Independente da linguagem, do estilo, da linha que tu vai seguir. É por isso mesmo que eu fiz questão de te perguntar para a gente fazer essa regressão, digamos assim, né? Porque a referência popular tua ficou, né? Do tapa na careca, coisa e tal. Mas para todos aqui, né, que estão assistindo a live depois na reprise, né, tem uma noção de quanto, né, da tua formação, da tua preparação, dos teus teatros com meia dúzia de gente, até você chegar, né, a um trabalho popular, mas com qualidade, com dedicação, né? E também as portas que se foram abrindo pelos teus próprios méritos. Inclusive, Vida Muda, eu devo ter assistido umas 4 vezes. Eu era apaixonado pela Muito Vida legal Muda. esse espetáculo, né? Muito. Nossa Senhora. Mas exatamente, como você falou, né? É o Era que eu digo, é a limonada que a gente fez do limão. Era um espetáculo lindo, né? Muita qualidade, muito trabalho. Era difícil botar em cena aquele trabalho. Tinha uma produção por trás muito grande, que a gente mesmo tinha que fazer. E foi um fracasso que deu muito certo. Foi um fracasso de público, não um fracasso enquanto trabalho. Porque nem sempre tu pode medir o sucesso pelo público, né? Porque senão tu pega qualquer youtuber aí com 30 milhões de seguidores, tu vai dizer que tem qualidade. Nem sempre tem. Muitas vezes até tem. Mas não é pelo número de pessoas que te assistem ou que te seguem que tu vai medir a tua qualidade. Agora, graças a esse espetáculo, que a gente confiava, porque sabia que tinha qualidade, e que não botava público, surgiu esse projeto que favorece tanta gente hoje em dia. Talvez se o Vida Muda tivesse sido um sucesso à sua época, como foi Os Homens de Perto, talvez não houvesse o Porto Verão hoje. Então, retroagindo a toda a história, eu e Zé às vezes brincamos assim, né? O que faz um café na lancheria do parque? Nós tomando um café lá, pensando como pagar as dívidas para ter um Natal mais ou menos decente com a família e tal. E a única perspectiva de trabalho que nós tínhamos era cada um com seu espetáculo. Como sempre, o artista ele trabalha de dia para pagar a janta. Não tem essa sobra. Por isso, essa época de pandemia está sendo duríssima para nós. Quem é que tem gordura para ficar 1, 2 anos parado sem sentir? Né? A gente está sempre pagando, fazendo espetáculo na sexta e no sábado e no domingo para segunda-feira ir no banco pagar as contas. Não tem muita sobra assim. Então, a situação do artista ela é muito legal nesse sentido, pode criar, pode fazer, pode tudo, mas tudo depende dessa participação do público. E espetáculos que não dão tanto público, infelizmente, às vezes morrem, né?
são enterrados e com muitíssima qualidade. O Porto Verão consegue resgatar muito disso, assim, né? Muitos espetáculos. E se não fosse o Porto Verão, ninguém poderia mais ver, porque não tem punch para fazer uma temporada durante o ano, mas no verão consegue ter isso, as 3, 6 apresentações com o público, e fica um pouco o memorial do Teatro Gaúcho também, né? Verdade, verdade. A pluralidade de atrações do Porto Verão Alegre é o charme dele, né? E, inclusive, ele se transformou num grande palco para estreias, né? Hoje em dia, as pessoas até seguram, né, suas estreias para o Porto Verão Alegre. Eu fui uma das pessoas que tive grandes estreias no Porto Verão Alegre, felizes estreias. Eu só vou registrar aqui a presença do pessoal que está falando, o Davis, a Gisele, disse que você já interagiu com ela nos Homens de Perto. O João Carlos Dávila disse que está abrindo agora um Instagram. O Bruno, José Carla, minha amiga, todo mundo participando. Aí eu tinha... você já respondeu uma coisa, se quiser, desde que não seja da minha vida sexual, o resto tudo está liberado. Falar em vida sexual, vai uma fofoca aí. Tu sabia que o Vai Entrar fugiu com a mulher do Queiroz? É? O Vai Entrar fugiu com a mulher do Queiroz, tu sabia? Então os dois escondidos lá. Não estou sabendo desses babados. Essa é a bomba do dia. Vai lá, continua. O Abu Janra, né, o nosso famoso Abu Janra, ele era um homem de teatro e ele adorava flertar com o fracasso, né? Ele se divertia com o fracasso. E eu lembro que ele sempre dizia para o Jô Soares, né? Disse, Jô, vamos fazer um fracasso juntos. É tão bom fracassar, que coisa chata ser sucesso sempre, né? E eu ia te perguntar, né, começando pelos Homens de Perto, né, pelo Porto Verão Alegre, eu ia te perguntar dos teus fracassos que te fizeram, né, acreditar e continuar, mas você automaticamente não escondeu o jogo para nós, né? E já falou de espetáculos assim que você amava tanto, né? E que não teve o público ou, digamos assim, a atenção que vocês imaginavam. Na realidade, o fracasso ele te ensina a usufruir melhor de momentos de sucesso. No fracasso a gente aprende a fazer teatro, né? Porque ali tu tem que meter a mão em tudo, tu às vezes leva 3 horas montando, mais 2, 3 horas desmontando para ter 6 pessoas, não conseguir pagar nem teus técnicos. E ali tu tem que gostar muito da coisa para continuar. Porque quando tu vê que tu está trabalhando sério, está fazendo a coisa certa, e não tem dinheiro nem para pagar as despesas, tem que puxar do bolso, pagar para trabalhar, isso te ensina que se tu continua fazendo isso é porque tu realmente ama o que tu faz. Porque ninguém é masoquista de ficar ali pagando para trabalhar se tu não gostar daquilo. Então, eu acho que isso aí é um pouco escola para ti. Eu acho que todo ator já passou por alguma vez na sua vida por algum fracasso. Tá? Quem disser que não, bom, não sei se é sorte ou azar. Eu acho que, para mim, os fracassos que eu tive, ainda bem que não foram muitos, mas tive, né, alguns fracassos, eles me ensinaram muito a lidar com essa gangorra de alto e baixo e saber que o sucesso ele é temporário também. O fracasso é temporário, mas o sucesso também é temporário. Tu tem que continuar trabalhando sempre. Na realidade, tu vai ter altos e baixos na tua carreira. Não existe uma carreira plana, linear. Isso no teatro não existe. Tu está sempre naquele equilíbrio muito tênue entre o sucesso e o fracasso, entre o bom e o ruim. Né? Agora mesmo, esse último espetáculo que eu montei junto com a Suzy, porque casamos, a gente estava muito preocupado, porque é uma coisa caseira, assim, tipo eu e ela, escrito pelo nosso filho, dirigido pelo Nesso, que é um diretor que já nos conhece bastante. A gente ficou com muito medo de ficar uma coisa muito interna, que as pessoas de fora não entendessem muito bem a história. E foi muito legal ver a reação das pessoas. Assim. E para nós é muito legal, porque ali eu desvinculo a minha imagem dos Homens de Perto. Né? Eu faço outro trabalho. Porque logo que tu sai de um sucesso, é difícil sair do sucesso e fazer outra coisa. Eu me lembro uma vez, eu estava já na Espanha, a Regina Goulart
uma das atrizes do primeiro elenco do Bailei na Curva foi me visitar. Ela morava em Portugal na época, foi me visitar. E eu perguntei para ela por que depois do Bailei ela não fez nada mais e tal. Ela disse, porque depois que a gente começa com um sucesso que nem o Bailei na Curva, fica muito difícil arriscar outras coisas. Né? Porque é difícil aceitar um fracasso depois, porque o Bailei na sua época foi um grande sucesso e continua até hoje. É um dos ícones do nosso teatro. Mas a primeira turma, aquela que iniciou, eu vi em 83, a temporada de estreia deles no IP, era uma coisa assim, foi um furacão na sua época também, e marcou uma geração inteira. E muitos daqueles atores pós-Bailei não seguiram carreira, porque pegou eles numa situação diferente de nós. Por exemplo, quando a gente teve o sucesso Somos de Perto, tinha 40 e poucos anos, já tinha uma experiência de vida, eu já tinha ali 20 anos de teatro nas costas, sabe? Então, não era um primeiro trabalho, era um trabalho que veio na sequência de vários bons trabalhos, excelentes, e maus trabalhos também. Espetáculos foram tão bem, outros foram muito maus. Então, tu sabe como lidar com esse tipo de situação um pouco melhor. Mas assim mesmo, sair de um espetáculo como Os Homens de Perto, que foi tão marcante, que a gente fez tantas apresentações, porque a gente fez nos Homens de Perto cerca de 850, 900 apresentações. Tá? Isso não sei, somando todos os Homens de Perto, não sei quantas apresentações nós temos, mas são muitas. A gente fazia apresentação nos primeiros anos de segunda a segunda. E às vezes com sessão extra e com viagem no meio. Então foi muito, muito, muito marcante, porque a gente trabalhou demais. Aproveitamos que estava dando certo e trabalhamos muito. E sair disso para outro espetáculo diferente é um pouco complicado. Assim. A gente tem uma certa dificuldade. São muitos anos, né? Conta para nós aí como é que foi construir o projeto e como é que está esse projeto aí com a esposa. Como é que foi? Por que casamos? Não, como é que foi? Como é que está sendo esse projeto aí com a Suzy depois de tanto tempo? Eu estava falando exatamente disso quando parece que caiu a conexão. Oscila. O pessoal está dizendo que estão ouvindo, mas oscila. Mas vamos lá. Foi assim, ó, sair de um sucesso como Os Homens de Perto e ir para o palco fazer outra coisa depois de tanto tempo é complicado, até com toda a experiência que a gente tem, porque quando tu trabalha muito tempo num espetáculo, um personagem tão marcante, fica difícil tu te desvincular desse personagem, te despojar disso e fazer um trabalho diferente. Mas com a Suzy foi muito fácil, até porque eu e a Suzy já trabalhávamos antes em vários espetáculos juntos. Nós somos colegas de palco. A gente iniciou a nossa história sendo colega de palco, né? A nossa estreia profissional foi junto, num espetáculo dirigido pelo Paulo Conte, que se chamava Um Minuto de Silêncio, no antigo Teatro Presidente. E aí a gente resolveu montar. A Suzy estava insistindo há muitos anos que a gente fazia um espetáculo, nós dois, e a gente sempre protelando isso por conta de não ter tempo, ter tantas apresentações dos Homens de Perto que não tínhamos tempo de ensaiar e colocar um outro espetáculo em cartaz ao mesmo tempo. Agora, de uns anos para cá, como diminuiu bastante a pedida dos Homens de Perto, então sobrou tempo para fazer outras coisas. Tá? Por isso que eu digo, o sucesso, algumas vezes, ele emburrece, porque tu faz tanto a mesma coisa e tu não tem tempo nem de pesquisar outras coisas, fazer outras coisas. Tu está tão envolvido no dia a dia de viagem, apresentação, divulgação, viagem, apresentação, divulgação, temporada, não te sobra muito tempo para outras coisas. E agora sim, está sobrando tempo até para trabalhar em outras áreas, no cinema, fazer algumas coisas de vídeo. E esse espetáculo, Porque Casamos, foi uma grata surpresa. A gente fez ele sem pretensão nenhuma. Vamos contar um pouco da nossa história, com alguns flashes, narrado com a visão, o ponto de vista do nosso filho. A gente contou para ele algumas situações que ele já sabia, dos almoços, jantas, essas coisas. E ele resolveu botar isso em diálogo no papel. E ficou um espetáculo leve, muito divertido, que conta a nossa vida. E a grande tirada desse espetáculo, eu acho,
é que as pessoas não sabem em que momento é ficção e que momento é realidade, porque a gente mistura as duas na narrativa, e como é uma interpretação naturalista, as pessoas não sabem muito bem o que é realidade, o que é ficção, e no meio dessa confusão, acho que nem nós mais já sabemos o que é ficção e realidade, porque tem coisas que aconteceram há tanto tempo que a gente acaba repetindo quando a gente conta, que essa repetição é que fica sendo o fato em si, mas nem sempre esse fato é tão fiel ao que aconteceu lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Né? Não, a verdade é que, apesar de ser uma comédia, é um espetáculo que nos emociona muito, porque tem várias cenas ali que nos relembram realmente nossa história. E isso a gente acaba conseguindo passar para o público, porque não tem como esconder emoção quando ela está presente. Né? E ela está presente em cada cena, em cada narrativa, porque tudo isso aconteceu com a gente dá uma fantasiada aqui e ali, né? Em algum momento, dá uma modificada assim para deixar mais teatral, mas todos aqueles fatos que se vê lá foram verdadeiros. E é uma narrativa de uma história. Até a nossa volta para o Brasil, não chega até os dias de hoje, mas ela termina quando a gente volta para o Brasil, com o Vitório já pequenininho, ainda já tinha uns 4, 5 anos quando voltou. E todo final de espetáculo dá um nó na garganta, assim, né? Porque parece que terminou uma parte da nossa vida de novo ali. Eu acho que isso as pessoas se identificam. Porque a gente, durante os ensaios, foi muito engraçado, que a gente discutia e batia a boca, porque são situações que eu contava de um jeito, ela contava do outro, e o Nestor não sabia nunca se aquilo fazia parte do espetáculo já, ou se aquilo era uma coisa que acontecia em paralelo. Porque ainda não estava o texto pronto, o Vitória fazia, dava uma ideia, um roteiro, a gente ia para as improvisações, para os ensaios, e dava muito bate-boca, mas bate-boca em cima de ponto de vista, tipo, não foi isso que aconteceu, não era às 8 da noite, era às 4 da tarde, aquela coisa que a memória vai traindo a gente vai falando essas coisas. E o Néstor, apesar de nos conhecer muito, ele não conseguia identificar muito bem o que era verdade ou não. E isso foi para a cena. E essa energia de não identificar muito bem o que é verdade e o que não é, vai para a cena. E eu acho que isso conquista o público, de certa forma, porque as pessoas estão vendo uma verdade que está ali o tempo todo. Né? Bom, a gente se diverte muito fazendo. Tem uma coisa para fazer comédia que é fundamental, que o ator se divirta. Nem sempre ele vai conseguir divertir o público na mesma medida. Agora, se o ator não se divertir, é certo que ele não vai divertir o público. Agora vamos falar de produção. Você aprendeu na marra a ser um produtor ou você foi se capacitando assim no decorrer do tempo? E como é que está a situação agora da Mezanino? O que a Mezanino está fazendo de bom para nós? Tu já viu alguém nascer produtor de teatro? É muito difícil, né? A gente vai aprendendo na necessidade, porque ninguém quer produzir teatro, a gente acaba virando produtor do próprio trabalho. Então é um aprendizado do dia a dia, a gente vai... Eu não me programei para ser produtor, eu acho que eu nem sou produtor, eu estou produtor emergencialmente já há alguns anos, mas eu preferiria que tivesse alguém que assumisse essa parte de produção, para poder me dedicar mais ao palco, mais à parte lúdica, que é por isso que eu resolvi fazer teatro. Não foi nem para ganhar dinheiro, nem para ser produtor, nada. Foi para me divertir no palco e divertir as pessoas. Né? A Mezanino, ela teve uma experiência agora, o filho do Zé, que ajudou a produzir o Drive-In esse de Porto Alegre. Vai nos ajudar um pouco a experiência desse projeto, vai nos ajudar no Porto Verão. Né? Mas o projeto basicamente é do João, que está na Mezanino junto com a gente, filho do Zé Vitor. Aliás, a Mezanino emprega o João, que é filho do Zé Vitor, a Alice, uma querida, que é filha do Zé Vitor, e o Vitório, que é meu filho, que também trabalhará junto com a Gia, que é a companheira dele. Então, é uma empresa familiar, a Mezanino. Né? A gente está com uns projetos de digitalização de alguns espetáculos, estamos esperando patrocínio, mas digitalizar, fazer em linguagem de vídeo mesmo. Então é uma transposição do
teatro só, a gente quer modificar a linguagem e jogar em vídeo, com técnicas de cinema, com outras coisas. Ainda não dá para falar tudo. A nossa maior preocupação, na realidade, é como fazer o próximo Porto Verão, né? Porque, ao que tudo indica, até o verão não vai estar zerada essa questão da pandemia. A gente vai estar com muitas restrições, pelo menos, né? E a gente tem que encontrar soluções para poder trabalhar no verão. Obviamente, a gente está esperando um verão, um Porto Verão Alegre menor para o verão, com menos participação de grupos, porque não vamos conseguir abrigar tantos quanto a gente teria vontade, por questão estrutural, até porque nem todas as salas vão se prestar para essas restrições, nem todos os espetáculos vão poder estar junto, porque às vezes espetáculo com muitos atores talvez não possam estar no mesmo espaço sem máscara, né? Tudo isso a gente vai esperar para definir mais lá para setembro, né? Se houver alguma perspectiva de vacina ou remédio e tal, vai ser um Porto Verão. Se não houver isso antes do verão, o projeto ele vai ser adequado para um formato pandêmico, vamos dizer assim, um formato com todas essas restrições. Ele vai acontecer, mas num formato e num tamanho diferente do que a gente está acostumado. Vai ser bastante trabalhoso, mas é o que nós vamos ter. Um pouco para nós da tua carreira no cinema, porque no teatro, né, raramente você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho assim em dramas, e no cinema você está tendo essa oportunidade. Conta um pouquinho para nós da tua carreira no cinema. Na realidade, pós Homens de Perto, ficou difícil mostrar capacidade em dramas. Antes dos Homens de Perto era mais fácil, porque eu fiz alguma coisa nesse sentido, bastante coisa até nesse sentido. Por conta dos Homens de Perto, passei muitos anos sem poder quase fazer cinema por não ter tempo para ir para set de filmagem, ficar ali e tal, aquela coisa. Às vezes tem que passar dias e dias num set e não tinha tempo mesmo. Mas eu fiz algumas participações pequenas lá no início, em alguns longas, no General Neto, Domador de Cavalos, Diário do Mundo, vários curtas e séries de curtas. Aqueles curtas da RBS eu fiz alguns, o Mega Man, que eu fazia o protagonista, aquele Por Onde Anda o Rock and Roll, também aquele vídeo. E o último longa, eu fiz algumas séries também, Quatro Milagres e um Santo Ladrão, foi muito legal. Protagonizava o nosso querido Jair João França, né? Animal, aquela série que passou na Globo, fiz. O último trabalho de longo que eu fiz foi A Cabeça de Gumercindo Saraiva, direção Tabajara Ruas, que é um filme que eu peguei um personagem um pouco maior, muito legal de fazer também. Para mim, o cinema é uma diversão, sempre foi um pouco férias fazer cinema. Os cineastas que me desculpem, mas é que a pressão do teatro, a pressão de tanta viagem, tanta temporada, quando eu chego num set, assim, eu tenho uma semana ou 15 dias para fazer 3 cenas, é uma coisa que me relaxa até, assim, uma coisa de desfrutar bastante. Eu gosto muito de fazer cinema, não tenho tantos convites quanto gostaria, mas tenho o suficiente para me divertir. Esse ano mesmo tinha programado já um curta e um longa para fazer, que eu tenho convites já, só que com a história da pandemia, imagino que eu não vou fazer nem curta, nem longa, nem super curta, né? Mas é uma arte que me atrai muito o cinema. Ao contrário da televisão, a televisão eu não gosto. Não é uma coisa que eu gosto, até faço, mas não é uma coisa que me dê prazer. Assim, né? O cinema, assim, o cinema é um formato de atuação diferente do teatro, por óbvio, né? Mas é muito gostoso. Tem uma frase que define um pouco assim, né? O teatro é tudo de verdade, mas parece mentira. O cinema é tudo de mentira, mas parece verdade. Eu acho que aí está a diferença básica entre os dois. Né? Porque no teatro tu cria uma convenção com o público que ele acaba comprando, mesmo que não seja uma coisa realista a convenção. E no cinema, não. No
cinema tu tenta demonstrar e fotografar a realidade, apesar que por trás isso é tudo feito de maneira fake, né? Fica à vontade aí para despedir-se dos nossos amigos. E se quiser falar alguma coisa que eu não te perguntei, tu queria falar, fique à vontade. Aí quando você parar de falar, você toma um gole de caneca, toma um gole de água que eu vou ver que você parou de falar, tá? Tá bom, tá bom. É rapidinho, não. Só agradecer a possibilidade de estar aqui, dividindo com vocês um pouco das experiências aqui, né? Uma pena o tio Darley aí deu uma atrapalhada, mas não tem nada, a gente vai tocar assim mesmo. E eu tenho uma coisa para dizer, eu espero que essa pandemia não seja causa de elitização maior ainda da forma de fazer teatro, porque com essas restrições todas, a tendência é que menos gente possa ter acesso e as pessoas, para poder ter acesso, acabam pagando mais caro, né? A nossa luta esse ano, no próximo Porto Verão, vai ser de tentar manter a grande massa do público com capacidade de assistir arte, né? Preço popular, com acesso fácil. Apesar das restrições, nós vamos lutar muito por isso, porque o que faz o Porto Verão ser o que ele é, além da capacidade artística da nossa classe, é o público que é um querido, é o público que comprou a ideia e é o público que tem pouco acesso à arte durante o ano, às vezes por falta de grana, falta de conhecimento, e no verão ele acede aos espetáculos em grande massa. Muito obrigado e saúde para nós. Agora sim, esse sinal ficou bom. Depois de 1 hora de live, aí descobrimos a América. Pois é. Obrigado, Beretta. Um abraço na Suzy. Um grande abraço a todos que estão aqui na live. E uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.